Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo um estudo das cartas de Paulo. Nós estamos estudando Colossenses. E aí eu vou pedir para o nosso irmão Vilmar fazer uma oração para a gente estar iniciando os nossos estudos hoje, né? Vilmar, você pode orar para a gente? Paz do Senhor, posso sim. O Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, nós gostaríamos de estar agradecendo, Senhor, por mais esse dia de vida, por estarmos aqui reunidos, Pai, para aprender um pouco mais a Sua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha nos iluminar, Pai, para que nós possamos ser, Pai, praticantes também da Sua palavra, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandemente esse estudo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Vilmar, obrigado. Então, a gente está aqui dando sequência aos nossos estudos de Colossenses. Vocês estão vendo aí a minha tela. Nós estamos aqui, ó, mostrando aqui a estante, né? Nós estamos aqui em Colossenses, 7ª carta aqui, ó, de Paulo, aqui na estante. Dentro do nosso item aqui, do nosso índice, né? Que a gente estuda contexto, várias coisas, autor, local, tudo. A gente está agora na fase da leitura mesmo, né? A gente já falou do autor, a gente falou quem era Paulo, que ele era um mestre, né, fariseu, tinha grande conhecimento da religião. Ele se tornou ele se transformou quando encontrou Jesus, a gente já falou sobre isso, a gente estudou bastante sobre ele. A gente falou de alguns assistentes de Paulo, por quê? Porque estão sendo mencionados alguns deles aqui na carta, né, para a gente conhecer. E um deles, o principal que a gente falou, foi sobre o Epáfras, né? O Epáfras era um nativo lá de Colossos, e ele que fundou a igreja, né? Não foi Paulo, mas a gente vê isso na carta, por isso que a gente menciona. A gente mostrou um mapinha aqui, né? Paulo estava lá em Roma, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver quem que é aqui. Acho que é o Milton. Ah, tá bom. Obrigado, Milton. Aqui no mapinha a gente tem a Roma, onde Paulo estava preso. A gente está vendo aqui Colossos, aqui perto de Éfeso, aqui na Turquia, né? A gente sempre deixa esse mapinha no nosso vídeo. E aqui na lista de todas as cartas, onde tem aqui a de Paulo, todas as cartas de Paulo, a 8ª aqui, se fala que é o Colossenses, que Paulo estava lá em Roma, e foi durante a primeira prisão dele, que ele escreveu essa carta, aqui a setinha aqui onde está Colossos, né? As datas a gente falou mais ou menos aproximado, né? De 60 e 61, depois de Cristo. A gente falou um pouco de Colossos também, que Paulo não foi para Colossos, né? É uma cidade perto de Éfeso, ele fica a 160 quilômetros de Éfeso. Mas o Paulo, ele ficou 3 anos lá em Éfeso. E foi durante esse ministério que foi fundada a igreja lá de Colossos. Por quem? Por Epáfras, que estava com Paulo, um discípulo de Paulo. Esse Epáfras é que fundou essa igreja. E esse mesmo Epáfras, agora Paulo preso lá em Roma, ele foi lá levar informações da igreja, né? Então, nesse momento que a gente está lendo a carta, Epáfras está lá com ele, trouxe informações, né? E agora ele está escrevendo para os colossenses. Então, é isso que a gente... Naquela época não tinha o WhatsApp, senão ele não precisava ir lá onde Paulo estava, né? Bastava mandar as mensagens, mas naquela época não tinha o WhatsApp. As viagens demoravam bastante, eram cansativas. E aí a gente vai falar um pouco sobre ele também. A gente falou das 3 cidades ali da região, né? Ficava em Colossos, Laodiceia e Hierápolis, né?
A gente falou um pouco dessas 3 cidades, porque é uma região, ali Paulo vai falar um pouco disso também agora, a gente vai ler. A gente falou dos 4 temas também que são abordados nessa carta. Interessante o seguinte, né, que no capítulo 1, basicamente, a gente falou sobre a questão de falsas doutrinas, né, de desvio da palavra, de má interpretação da palavra, né? No capítulo 1, que a gente já fez a leitura, né, do capítulo 1, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, né? No capítulo 1 a gente viu um pouquinho desse tema que é essa distorção da mensagem, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. A gente também vai falar no capítulo 2 os outros temas. Esse é um dos mais importantes, por quê? Porque o capítulo 2 ele vai abranger todos os temas da carta, né? Então, ele vai falar sobre isso e a gente vai ler. Bom, e aí, o que a gente tem? A gente começou a leitura do capítulo 1, né? Deixa eu ver aqui. A gente começou a leitura, né, do capítulo 1. Olha que interessante. No capítulo 1, Paulo começa, né, ele fala que agradece a Deus pelo que está acontecendo lá, pelo progresso dos colossenses. Ele está agradecendo pela fé em Cristo que os colossenses têm e pelo amor que têm para os cristãos. Então, eles têm fé em Cristo e amor uns pelos outros, né? Então, Paulo já começa agradecendo isso, né? Então, e ele falou que ele agradece pelos frutos que eles estão tendo, né? Eles estão crescendo. Eles ouviram a palavra que Epáfras levou, né? Paulo menciona isso, e estão indo bem. Então, Paulo, né, ele fala que ele dá sempre ação de graça, ele dá sempre graças a Deus por isso. E aí ele ora, né? Ele ora para que eles continuem assim, continuem frutificando e transbordando, tendo pleno conhecimento. Então Paulo, no capítulo 1, ele fala, agradece pelo que está acontecendo, enfatiza que isso é importante, o que está acontecendo, ele coloca Cristo como centro de tudo. Por quê? Porque no capítulo 2 ele vai começar a, entre aspas, a advertir, a dizer os perigos que as igrejas correm. Por isso é importante o capítulo 2 para a gente, porque isso é uma coisa muito atual. Esses 4 temas que Paulo aborda são perigos de enfraquecer, de desviar a igreja. Então, no capítulo 1, ele agradece, fala que estão indo bem, que está tudo certo, né? E aí, ele fala ainda que a missão dele é levar o evangelho. Paulo fala aqui no final do capítulo 1, que a gente viu domingo passado, né? Que ele tem que levar o evangelho, e ele fala assim, ó, a gente comentou isso domingo passado, advertindo e ensinando todo homem, né? Então, levar o evangelho é você ensinar e advertir também. Por quê? Ele está falando, vocês foram ensinados, estão indo bem, estão produzindo frutos, né? Mas também tem que ser advertido aos riscos, né? Não é só ensinar, também tem que falar dos perigos. E agora, no capítulo 2, a gente vai ver isso, os perigos que podem ter na igreja para desviar, para enfraquecer, para não para distorcer, né? Então, Paulo enfatiza isso. Então, a gente vai começar a ver no capítulo 2 isso. A leitura do capítulo 2 vai trazer muita informação. E aí a gente vai abordar, praticamente no capítulo 2, todos esses temas da carta de Paulo. Tá bom? Bom, e aí, antes de eu começar a leitura do capítulo 2, também quero perguntar se alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa, né? Porque esse capítulo 1 ficou muito bem entendido para a gente, né? Ficou muito bem entendido que Paulo, ele agradece a Deus pelo que está acontecendo, ele ora para que eles continuem assim e transbordem, ele também fala da essência que é Cristo na nossa vida, na vida da igreja, a gente tem que focar na palavra e em Cristo, para a gente não desviar. E agora ele fala que a gente tem que ser perfeito em Cristo, que a gente tem que ensinar, levar o evangelho a todo homem, mas também advertindo. Por quê? Porque existem perigos
que a gente precisa ficar atento para não cair na cilada, que a gente vai ver agora no capítulo 2. Então, Paulo, quando ele completou o capítulo 1, né, ele fala assim no versículo 29, né, o último versículo que a gente leu domingo passado, no 29, ó. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Né? Então, ele se esforça muito para levar o evangelho correto, o verdadeiro. Por quê? Porque existem muitas ciladas, muitos problemas que a gente precisa ficar atento. E ele sempre fala, segundo a eficácia que opera nele, essa eficácia que vem do alto. Então, Paulo, ele sempre fala, não sou eu que estou falando, Paulo fala que não é dele, é de Deus. Ele fala, é por parte de Deus. Ele sempre fala isso. Que no 25 ele falou isso também, a gente falou. Estou levando o evangelho, mas ele está vindo da parte de Deus. Esse meu envio, né? A gente falou aqui sobre dispensação, esse meu chamado para levar isso vem de Deus, não é de mim. Bom, então agora a gente vai começar a ler o capítulo 2. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente Marcelino, Marcelino. Oi. Então, antes de você falar, eu estava lendo esse 29 aqui, né? Que ele fala, ele também fazia, né? A gente tem que se esforçar, né? Se esforçar, eu, né? Me esforçar para levar o evangelho, que muitas vezes a gente começa a nos acomodarmos, né? Se a gente não está fazendo estudo, não está falando sempre, gente, a motivação da gente é nos acomodarmos a não levar a palavra, né? Hoje de manhã eu estava orando para o Senhor, que o Senhor me ajude a falar do amor do Senhor para as pessoas, né? Continuar falando. Então, Paulo explica muito bem aqui que a gente tem que se esforçar. É verdade. A nossa vontade carnal, muitas vezes nos leva a não... deixa para lá, né? Isso é para os outros, não é para nós, né? E não é, né, Marcelino? Ele fala, né? Falando no 25 e fala no 29. Antes de você falar, eu ia falar sobre o 29. Então, eu estou completando aqui, que já falou, mas eu estou falando para mim, né? Temos que me esforçar, você entende? Que muitas vezes, mesmo com a família, a gente tem umas pessoas da família que a gente tem dificuldade, né? Mas a gente tem que começar a orar e começar a praticar devagarzinho, né? Esforçando-me, Helena, para poder levar a tua palavra para aqueles que estão precisando, aqueles que estão nesse momento, gente, pensado está indo para o inferno, né? Verdade? Verdade, irmã. Bem colocado. Edgar? E, Helena, tem uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, a questão mesmo de esse esforço que você falou agora, ele é importante, né? Ele é o que nos move também, né? Na questão de fisicamente levar, né? Mas o que Paulo ele ressalta muito é a questão de você ser impulsionado, não por força própria, mas pelo poder de Cristo que opera sobre você. Então, assim, aquilo que vai te impulsionar de verdade é que vem de Deus, né? Se depende da nossa vontade, do nosso esforço, da minha vontade, olha, eu vou, quando vai ver não vai mais, né? Mas aquilo que vem de Cristo é constante e vem o tempo todo. E se você quer isso para você, ele vem o tempo todo, essa vontade que te impulsiona a fazer, a ir, a pregar, a levar. Se depender da sua boa vontade, do seu, eu quero, eu quero, um dia eu quero, outro dia eu vou, outro dia eu acho que eu não sei se eu vou, quando vai ver você não vai, né? Então, por vontade própria é difícil. Isso tem que ser impulsionado por Cristo, pelo poder que vem de Cristo, e não pelo seu poder como físico, né? Olha, eu vou, eu quero. Pelo Espírito Santo de Deus, né? Pelo Espírito então, assim, é ele que vai realmente nos impulsionar a fazer. Você falar, eu preciso fazer. Fisicamente, você nem está bem, né? Às vezes você está cansado, você está desanimado, mas o Espírito Santo te impulsiona a falar, vai, leva, está chovendo, vou, está frio, vou, estou cansado, vou. Se depender de você, você vira para o lado e dorme, né? Então, precisa tomar muito cuidado, né? Com a força de vontade nossa. Talvez que a gente fala sempre, né, Marcelino, pelo hábito, né? O hábito, o costume, você sempre está fazendo, você está sempre levando a qualquer oportunidade. Quando você vai ver, você já está falando de Cristo. Quando você vai ver, você já está indo evangelizar, ou você já está, sabe, levando as boas novas ali o tempo todo. Agora, é por hábito. Agora, se você não tem costume disso, outras coisas vão tomar o seu tempo, né?
e vão fazer você fazer outras coisas, que não levar o evangelho, né? Tá certo. Bom, então, e aí a gente vai entrar no capítulo 2, né? O que tem no capítulo 2, né, que a gente vai ler? Ele vai falar, né, sobre aqueles temas que a gente falou. Ele vai falar dos falsos ensinos, né? Ele vai falar que a igreja precisa tomar cuidado para não ser enganada, para não ser desviada por pessoas que sabem falar bem, né? Vamos chamar assim por influencers, né? Um termo que está bem na moda, os influencers da época, né? Que levavam pessoas, arrastavam junto com eles. Então, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar também como é que você vai, como é que como é que se dá o progresso espiritual, né? Ele tem que ser muito firmado, a gente tem que estar muito firme na palavra e em Cristo para a gente não ser levado, né? Então ele vai fazer essa advertência, ele vai falar sobre os falsos ensinos, ele vai falar sobre aquele legalismo que a gente falou do judaico, que não é seguindo aquela doutrina, aqueles rituais ou aquela lei mosaica que vai trazer a salvação, que nós estamos na nova aliança em Cristo, né? Cristo é suficiente para tudo na nossa vida, então nós vamos entrar nesse assunto, todos esses temas no capítulo 2. Então vamos ler aqui, primeiro bloquinho aqui, que eu queria ler com vocês, é do versículo 1 ao 5, tá? Então eu vou ler aqui na tela, o capítulo 2, a gente está começando aqui do 1 ao 5. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, vamos pegar esse primeiro bloquinho aqui. A gente gosta de ler com calma, porque Paulo é muito bom com as palavras, muito claro, muito estruturado nos ensinamentos. Por isso que a gente está crescendo no entendimento. E aqui também ele deixa isso claro. Então vamos lá. Logo no capítulo 1, ele está falando que ele gostaria que vocês soubessem, vocês lá, né, os colossenses, qual é a luta, né, que é grande a luta que ele vem mantendo por eles. E ele também põe aqui, pelos laodicenses. Olha que interessante aqui, laodicenses. Pessoal, quem que é o laodicense aqui? O que a gente falou aqui? Quem quer falar aqui? O que é os laodicenses? Alguém se habilita? Laodicense é quem nasce em Laodiceia. Lembra que a gente conversou sobre Laodiceia no estudo do contexto? Por quê? Porque quando a gente passa na leitura aqui, vem esses termos e a gente já sabe o que é. Então, o que ele está falando? Ele está falando não só ali para Colossos, ele está falando para aquela região ali, entendeu? Aquela região ali que a gente falou das 3 cidades, lembra? Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Então, ele está falando, estou escrevendo para vós, pelos laodicenses, né? E aí ele põe aqui, porquanto não me viram face a face. Lembra que a gente falou que Paulo não foi ele que foi lá plantar a igreja lá em Colossos? Então, e aqui a gente está vendo as evidências, por que ele está falando isso? Por que eles não viram Paulo? Porque não foi o Paulo que foi. Mas ele está falando assim, que embora ele não esteja presente, né,
fisicamente, mas está em espírito. Então, ele está querendo dizer que, sim, ele está trabalhando por por eles. Ele está orando por eles. Então, ele está falando que espiritualmente existe essa conexão, né? Então, ele fala aqui, para todos esses, né, que não me viram, né, mas o que ele está falando aqui? Para que essa luta de Paulo por eles? No versículo 2 ele fala, para que o coração dessas pessoas que Paulo está falando, que apesar de não ter visto a face dele, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Então, essa unidade das pessoas, entendeu? E que eles tenham também toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Essa riqueza da forte convicção do entendimento é que Paulo enfatiza muito. Tem que entender o evangelho, tem que ter essa convicção. Por que ele está falando sobre isso, sobre essa firmeza? A gente vai falar sobre essa firmeza na fé, porque ele vai falar dos perigos, que se a gente não tiver firme na fé, que a gente não tiver firme no entendimento, a gente pode cair na cilada. Então, por isso que ele está começando a falar disso. Ele está falando essa riqueza que é a forte convicção do entendimento. Isso é um tesouro na nossa vida. Conhecer a palavra, entender, estudar, se firmar na rocha é uma riqueza sem tamanho. Para que quando vier o vendaval, ou vier o tempo ruim, a gente não vai ser levado, né? Bom, então é isso que ele está falando. Convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então, já viu esse versículo 2, como ele é cumprido? Né? Ele fala para que o coração seja forte, né? Vinculado em amor, confortado, para que todos tenham essa convicção do entendimento e conheçam o mistério de Deus, que é Cristo. E aí, no versículo 3, ele fala um pouquinho de Cristo. Né? Você mencionou Cristo aqui no finalzinho do versículo 2. E no 3 ele fala, em quem? Então, agora ele vai falar de quê? De Cristo. Em quem? Cristo. Acabou de falar, né? Compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo que está esse tesouro. É em Cristo que nós vamos ter a sabedoria e o conhecimento. É em Cristo que está o nosso foco. Então, esse mistério de Deus para nós, que é Cristo, é isso. Então, esse é o foco. Então, ele já está falando. Esse é o foco. Então, se a gente tiver essa firmeza, né, entender, né, convicção do entendimento de que Cristo é o cabeça. Cristo é o tesouro da sabedoria e do conhecimento. É nele que nós temos que nos apegar. Aí, no versículo 4, então, ele fala, assim, né? Eu brinco que Paulo sempre fala o mas, né? Mas, aqui é o assim, né? Sendo assim, né? Para que a gente tem que estar firme? Para que a gente tem que ter essa convicção no entendimento? Para quê? Assim, digo, para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes. Então, tá vendo? Já no versículo 4, ele já fala. Por que a gente precisa dessa convicção, desse entendimento, dessa firmeza? Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 4. E aí, no versículo 5, ele fala, pois embora ausente quanto ao corpo, então ele fala, eu não estou aí, estou ausente, mas eu estou em espírito. Então, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, ele está falando, eu estou alegre pela essa firmeza. E vocês precisam permanecer nessa firmeza da vossa fé. E vocês têm que ter entendimento, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha só, a gente já entrou no primeiro tema aqui. Edgar?
Paulo, ele é habilidoso aí mesmo com as palavras, né? Quando ele fala em tesouros ali, ele fala... hoje tesouro, a gente já tem uma associação diferente, né, com a palavra, mas naquela época, né, imagine que o quanto era buscado e o quanto era valioso, né? E a relação entre você buscar esse tesouro, né? Você descobrir esse valor que ele tem, você abrir uma caixa que tem um tesouro dentro e aí sim conhecer o que tem lá dentro, né? Ele não está espalhado como se não tivesse valor nenhum, né? Ele está em um lugar onde você vai buscá-lo, né? E lá você encontra valor, né? Você encontra algo que é valioso, né? Fazendo uma analogia ao valor de um tesouro e ao valor de conhecer a Cristo, né? É como quase que esse tesouro é Cristo, ele está dentro de algum lugar onde você tem que descobri-lo, né? Você tem que buscá-lo, né? Você tem que ir lá e entender qual o valor dele, né? E ele tá para aquele que o busca, né? E não ele abre o tesouro e joga, espalha, e as pessoas ficam, aquilo ali acho que tem valor, né? Mas está jogado ali, está perdido ali, não, né? Você vai buscá-lo, né? Então é interessante como ele faz a brincadeira com as palavras, né? E o entendimento, e o conhecimento, e você ter que ir buscá-lo, né? Com firmeza e fé. Então é bem interessante, né? Como ele trabalha as palavras da época, a gente pode trabalhar hoje também, né? O quanto você tem ido buscar, né, algumas coisas, né? Quanto você tem dedicado de tempo a conhecimento de coisas gerais hoje em dia, né? Quanto a gente passa horas e horas buscando informação de coisas gerais, né? E quanto tempo a gente tem se dedicado a buscar esse conhecimento que nos dá a vida, né? Que é a palavra de Deus, que é o conhecimento da palavra de Cristo, né? É uma riqueza que talvez a gente tenha aí disponível ao nosso lado e a gente não tem ido buscar, né? Não abre essa arca onde estão todo o tesouro ali dentro. A gente deixa ela no cantinho lá, né? Aberta no Salmo 91 ali no canto, né? Tá ali, né? E não está utilizando né, disso no dia a dia, né? É bem legal, né? Muito bom. Pastor, quer falar? Marcelino, sim. Eu quero destacar aqui a parte B desse primeiro versículo, que fala assim: não viram o meu rosto em carne. O apóstolo Paulo não tinha ido em Colossos ainda, mas, contudo, ele tinha um amor muito grande para com eles. Então, aqui a gente observa como Paulo também, além de ser um grande pregador, era intercessor. Ele não tinha ido em Colossos, mas, contudo, já estava orando por eles, pelas notícias que ele soube, o que estava acontecendo lá. Então, aqui nós observamos aqui Paulo, mais uma característica de Paulo, intercessor. Mandou uma carta intercedendo por eles. Aí ele falou assim, ainda não viram o meu rosto em carne, mas já conhecia as atitudes de Paulo. Amém. Amém, isso mesmo. E aí, no versículo 6, vamos ler aqui o versículo 6 e o 7, né? Que complementa essa ideia de Paulo que ele está fazendo aqui nesse capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui, ó. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Esses dois versículos aqui já é tão importante que dá até uma pregação isso aqui. Porque, olha, é uma coisa muito importante que Paulo está falando aqui. Por quê? Está falando, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, então assim andai nele. Então não adianta só receber, né? Só conhecer, só aceitar. Tem que andar sobre os seus ensinamentos. E aí no 7, ele usa aqui, Paulo ele sempre usa essas analogias, os termos, né, que para um bom entendimento, quando ele fala aqui, radicados e edificados, né, ele sempre fala aqui, né, na questão da agricultura, vamos chamar, e da construção civil, né, para a gente entender, né, radicados, né, ele fala muito de raiz, de ramos, de planta, né,
radicados, a gente tem que estar enraizado, né? Ele mostra aqui o exemplo para ficar claro para as pessoas entenderem, né? O que é enraizado, né? E também edificados, né? Edificado na rocha, edificado no Senhor. E ele fala, e confirmados na fé. Então, ele fala assim, que conforme você foi instruído, né? É aí que você vai crescer e se desenvolver. Né? Então, é isso que Paulo vem focar. E aqui nesses 2 versículos ele deixa claro. Ó, do jeito que você aprendeu, você tem que andar ali. Ali, as raízes têm que estar ali. Você tem que edificar a sua vida ali. Então não adianta você receber Jesus e continuar do jeito que estava. Não adianta você entender, aprender e não andar segundo os seus ensinamentos. Então, andar nele. Essa palavra ela é muito forte, esses versículos são muito fortes. Pode falar, pastor. Agora, mas por que ele falou andar nele? Tem o texto aqui que mostra por que falou, anda em Jesus. Por causa do versículo 4, que fala assim, eu digo isso para que ninguém vos engane. Olha, mas engane como? Com palavras persuasivas. Então, o que acontece muito, o pessoal fala muito bonito, especialmente na faculdade, né? O professor fala bonito, fala isso, e às vezes, pela palavra do professor, se a pessoa não estiver andando em Jesus, aprendendo a escola dominical, vai ter dúvida na cabeça. Porque tem muitos professores que não crêem na palavra e vão contra a palavra. E porque o professor é muito sábio naquela matéria, o aluno que não está firmado na palavra, que não está andando verdadeiramente no Senhor, acontece que tem confusão na mente dele e pode se afastar. Então, por isso que o Paulo estava dizendo, olha, que ninguém vos engane. Ninguém. Quer dizer, não pode ser o cara mais sábio do mundo. Não deixa ser enganado por essa pessoa. Vai aqui pela palavra de Deus. Então, como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim andai nele. Não vai andar segundo o pensamento de muitas pessoas que falam o contrário da palavra de Deus. Ou distorcido, né? Às Bem, vezes tem alguns até que pega a palavra, distorce, cria aí uma coisa fantasiosa e vai levando o povo atrás, né? Olha, Edgar. Só mais um pouquinho, Edgar. Fala. Esse engano que o Marcelino falou, realmente, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja falando coisa totalmente errado. Olha, porque aqui, não vou falar que é até meio chato, não, na igreja assim, olha. Então, temos que tomar cuidado. Por isso que os pastores, né, nós, tomamos muito cuidado e quando uma pessoa começa a visitar muitas igrejas, porque tem palavras que a pessoa não extrai da Bíblia, extrai da mente dele e fala que está na Bíblia. Então, é um perigo. Então, não vos engane fora, lá na faculdade, mas muitas vezes pode ser até dentro da própria igreja. Então, por isso que é importante a escola dominical nós aprendermos. Desculpa, Edgar. Não, é isso aí, pastor. O que eu ia comentar é que, assim, quando você está na faculdade, você está ouvindo pessoas que têm um conhecimento bom de alguma matéria, alguma coisa, você tem plena convicção de que aquela pessoa entende daquele assunto e que não está relacionado à vida que eu tenho dentro da igreja. O duro é quando você ouve dentro da igreja um pastor distorcendo a palavra, aí é diferente, né? Então, assim, se a pessoa vai para estudar numa faculdade, ela tem basicamente o conhecimento da palavra e ela consegue discernir entre, olha, isso é algo intelectual e não espiritual, né? Então a gente tem que estar preparado basicamente, pelo menos, para chegar numa faculdade e ouvir um sociólogo, por exemplo, ou que está falando lá, ele vai contra, muitas vezes, a palavra de Deus, né? Então não é... Agora, a gente precisa tomar muito cuidado também em relação às igrejas, porque se você visita uma igreja onde algo é mais confortável, a palavra é mais gostosa de ouvir, e você está despreparado, não necessariamente você ter ido numa igreja, isso vai distorcer a palavra. Você ter ido na família, junto com a família, você ter ido num curso, você ter feito
qualquer outra coisa fora da igreja pode desvirtuar a sua cabeça. Então, não necessariamente você ter ido numa igreja onde a palavra é diferente vai mudar. Se você está tão despreparado, a simples visita a uma família pode deixar você fora da igreja. Não necessariamente você ter ido numa outra igreja. Então, você tem que estar preparado minimamente para enfrentar uma outra igreja, né? Porque se a gente for pensar que porque eu visitei uma outra igreja e porque a doutrina é um pouquinho melhor, eu já vou achar que é melhor do que a minha, eu já começo a ficar preocupado com o que vai acontecer pela frente na minha vida, né? Ou com a vida dos irmãos. Então, a de se preparar minimamente, basicamente, seria o ensino, né, básico ali, né? Depois vem o médio, depois vem o... Né? Mas o básico você precisa estar preparado. Senão, não necessariamente tem ido numa outra igreja. Você pode se preparar para ouvir alguma coisa errada no trem, no ônibus, no trabalho. Isso vai desviar sua mente. Então, aí é complicado a gente pensar nisso, né? Porque você tem que discernir, né? E o Espírito Santo te ajuda nisso, né? Você pede discernimento a Deus, né? Edgar, já acho que até testemunhei um dia, aqui para vocês também, nós fazemos, a nossa igreja tem um bom costume, que é importante, né? De fazer os primeiros passos antes do batismo. E eu fiz tudo isso aí, expliquei direitinho. Aí, quando falta uma semana para o batismo, eu costumava ir visitar a pessoa. Senti de visitar uma pessoa. Quando cheguei lá, ele estava... Um parente dele foi visitá-lo e estava falando tudo o contrário do que eu falei, especialmente nos vícios. Falei, não, que nada. Qual o problema se você tiver vontade de fumar, de beber? Qual o problema? Isso não implica nada. A graça, a salvação é pela graça. Falou tudo o contrário do que eu estava falando. Ainda bem que eu cheguei na hora. Imagine só que eu não posso falar nem o que aconteceu, mas foi bem. Então, e você vê, pastor, às vezes a pessoa nem precisou ir numa outra igreja, né? Ela nem precisou visitar a igreja. Da casa dele. Não deu nem tempo de ir numa outra igreja para poder tirar do caminho, né? A própria casa, o próprio trabalho, a própria escola, a faculdade e tal. Se a pessoa não tiver minimamente firmada né, em Jesus, minimamente, não estou nem falando de conhecer a fundo o que Cristo quer da vida dele, né? Agora, se a pessoa tiver um pouquinho, né, não tiver nem vontade de seguir aquilo que está ouvindo, vai desviar mesmo, e aí não tem jeito, né? Não é nem questão da igreja. Essa palavra aqui, não vos engane, é muito profunda, né? É uma lição para todos nós, para a igreja. Não vos engane. Muito isso importante. Aí. Amém. Isso aí. Às vezes a pessoa tem dúvida. E a pastora. Devo comentar alguma coisa errada ou não? Devo fazer alguma coisa errada ou não? Que pergunta é essa de um cristão, né, sabe? É capaz de perguntar, devo pecar? Como assim? É difícil. É verdade. Por isso a pastora Débora colocou aqui bem também, que é muito importante o estudo, né? O estudo bíblico, a gente vai tirando essas dúvidas e fortalecendo, né? Lendo com calma a Bíblia, entendendo direito a verdadeira palavra. Vilmar levantou a mão, Vilmar? Opa! Então, acho que é só para complementar aí o que vocês estão falando, o que é importante é assim, igual o Edgar falou, né? Que às vezes as pessoas não conhecem o mínimo, né? Porque você, por exemplo, eu conhecendo o mínimo que eu conheço, eu entendo uma pregação onde você está dentro de uma igreja que é cessacionista e uma que é continuista, aí você, como cristão, sabendo do mínimo, você vai lá, você consegue enxergar essa diferença. Porque às vezes eu posso estar dentro da igreja, igual, vou dar um exemplo assim, pode ser que eu seja a milenista e o pastor é milenista. Mas, no geral, Cristo é um só, a gente sabe do básico, né? Só que a gente tem que ter esse conhecimento. Agora, o problema maior que eu vejo, igual às vezes eu estou conversando na empresa ou dentro de casa mesmo, que você está falando de Jesus, a pessoa entende Genésio. Você fala a pessoa às vezes acha que uma pessoa, um ser humano, vira um anjo. Acha que uma pessoa vira estrela. Então, aí é mais complicado. Então, é mais isso aí mesmo. Porque a gente... já cheguei em igreja, por exemplo, que a gente sabe daquela fábula lá da águia, né? De renovação. E o pastor está lá pregando.
mas eu sei a diferença, que aquilo lá é uma fábula que foi criada aí, só que aí o pessoal acaba colocando isso de geração em geração, e não é verdade. Só que a gente tem exemplos na Bíblia de regeneração, de mudança, transformação, só que, infelizmente, pessoas acabam levando essas fábulas à frente. Mas é isso. Tá certo. Muito bem colocado. A gente precisa realmente estudar bastante para que a gente seja bem firme, né, no nosso entendimento. E é um processo contínuo, né, gente? Isso eu sempre reforço. É um processo contínuo, né? A gente tem que estar constantemente fazendo esse estudo, porque a maturidade espiritual, ela vem com essa prática, né? Assim como o próprio Paulo, a gente já aprendeu em outras cartas dele, que ele fala desses diferentes níveis de maturidade espiritual, né, que existe, e que é normal, porque é um processo. A gente tem que entender que ele existe, que a gente tem que contribuir para o crescimento das pessoas, a gente tem que contribuir para a edificação da igreja. A gente está vendo que tem um irmão que está mais, ou menos ali arraigado na palavra, vamos ajudá-lo a crescer, né? Edgar? Eu ia comentar que a questão mesmo, até quando as pessoas procuram essas profecias, né, revelações por aí também, muito disso é a falta do conhecimento da palavra, né? Só na Bíblia você vai ter lá mais de 2.000 profecias, né? Boa parte cumpridas, outras para serem cumpridas ainda, e aí a pessoa fica procurando profecias novas, né? Enxertando, mas você tem 2.500 que provavelmente a pessoa não conhece a metade, e ainda quer conhecer novas sem ter lido ainda as velhas, as que ainda estão ali para serem cumpridas, ou estão sendo cumpridas, né? Então, a pessoa vai lá, vamos ver se o pastor tal tem uma profecia nova, ou alguma palavra de revelação tal, e isso tudo está na Bíblia. Algumas que já se cumpriram, outras que vão se cumprir. Então, o conhecimento da palavra te faz um pouquinho mais, sabe, você começa a entender um pouquinho, eu preciso ir buscar uma profecia em tal igreja, eu preciso ir buscar uma revelação, né, um revelamento, como diria o pessoal por aí, né? Eu preciso ir buscar isso numa igreja? Está na Bíblia, é só ler. Eu ainda não li. Se eu ainda não li nem o que está nas minhas mãos, eu vou buscar uma nova, né? Sabe, é muito complicado isso. Então, a gente tem que organizar a cabeça, organizar nossas ideias e também alertar aqueles que estão buscando. Irmãozinho, tá aqui, ó, eu vou ler agora uma profecia. Tá aqui, ó, capítulo tal, versículo tal, profecia para você. Para o cristão, para o povo de Deus. Tem profecias para o povo de Deus, na Bíblia. Você não precisa buscar uma nova numa igreja tal, a tantos quilômetros da tal. Se quiser ir, pode ir, mas não é isso que vai mudar, né? E a gente precisa talvez amadurecer nesse sentido, né? Verdade, verdade. Então, continuando aqui, no capítulo 2, agora a gente vai ler do 8 ao 15. Então, do 8 ao 15, também tem aqui bastante coisa para a gente ver. A gente já está no fim, mas vamos ler, vamos dar uma lida. Até recomendo a todos que estão aqui, depois dar uma relida no capítulo 2 aí em casa, porque ele é muito rico, ele aborda todos os temas, conforme eu já falei, para aí quando a gente continuar no domingo que vem, a gente ter bastante entendimento e perguntas também, tá? Então vamos lá, do versículo 8 até o 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha só. 9. Porquanto nele, em Cristo, tá? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade, somente nele. Versículo 10. Também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. Então, esse versículo 10, bom, depois a gente vai comentar. Vou ler. Versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós ressuscitamos junto com Cristo. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha só, esse bloquinho aqui, bastante rico, mas a gente vai comentar ele mais para frente aí no domingo que vem, porque falta aí uns 5 minutos. E aqui é rico, então estou falando. Capítulo 2 é o mais rico, porque abrange todos esses temas. Por isso que é bom a gente estar sempre lendo aqui, né? Então, como a gente já está aqui no finalzinho, antes da gente começar a falar desse capítulo 8, então eu vou passar aqui a palavra para o pastor Vanderlei, se quiser comentar alguma coisa, pastor. Eu quiser encerrar. E esse bloquinho aqui, ó, é muito importante. Então, eu convido a todos a ler o capítulo 2, para domingo que vem a gente fazer essas observações e vocês colocarem as suas questões, que são muito ricas. O Edgar levantou a mão antes. Eu ia comentar rápido que a Débora falou de alguma coisa sobre helenismo, né? Débora, ela comentou a questão do helenismo quando aquele povo se baseava em cultura grega, né? Cultura grega antiga, em filosofias que eram sobre a sabedoria, sobre os deuses gregos, baseado na sabedoria grega. Então, o helenismo, ele prega isso, que a sabedoria é importante, o conhecimento dos deuses gregos e seus ensinamentos. Então, o helenismo é algo que tem base nessa cultura. E isso influenciava muito aquela igreja daquela época, né? Porque muitos viviam nessa filosofia grega, né? Eu não vou estender porque a gente está no finalzinho, né, Marcelo? Muito bom, muito Amém. bom. Mas semana que vem dá para a gente continuar aqui sobre essa... É que nós já comentamos um pouquinho sobre esse meio de filosofias, né? E olha só, e vãs sutilezas, né? O que acontece? Acontecia no passado e acontece também no presente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Amém? E hoje não vamos esquecer que o culto de bênção hoje na igreja, né? Tenho certeza que Deus vai ser glorificado e as bênçãos serão dobradas sobre todos nós que estaremos lá. Então, é importante a sua presença lá. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essa escola bíblica dominical. Quero pedir para continuar abençoando, Pai, todos que participam, abrindo o nosso entendimento, para entender a Tua palavra como ela é. E também dê sabedoria, Pai, mas especialmente para nossos 2 professores, que é o Edgar e o Marcelino, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco, Pai. Nos abençoe hoje à noite, no instante desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus te abençoe. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Até mais tarde. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.